Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação James Cimino e Márcio Caparica. Nesta edição, o Lado B entrevista a banda As Bahias e a Cozinha Mineira. Elas vão falar por que a MPB dos anos 60 e 70 se tornou sinônimo de música alternativa. Eu percebo que quando você tem uma balada que toca Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Bethânia, Elis, Tim Maia, Jorge Benjor, quando você tem essa balada, ela é tida como uma balada alternativa. E o que é estranhíssimo, né? O que se produz em língua portuguesa é tido como alternativo, principalmente quando você pega essa MPB classuda da década de 70. Difícil sair muita coisa boa quando você tem uma produção industrial de cultura. Então, assim como acontece no cinema hollywoodiano, enfim. E também o processo de americanização da nossa música, que não é um problema a gente ouvir música americana, música inglesa. Eu não acho problema. Inclusive, a Amy Winehouse é uma das nossas divas master. O problema é você desconsiderar a nossa musicalidade. Como é que Gal Costa se tornou uma inspiração para as cantoras da banda? Eu levei um choque, porque quando a Gal... quando eu vi aquela postura dela de encarar as câmeras e você percebe que ali não tem uma cantora com um violão que na minha geração tem muito essa coisa da cantora da MPB e o violão e o banquinho. E quando eu vi aquele banho de arte vindo pra minha cara com aquele vídeo do YouTube, eu fiquei encantadíssima. Eu fiquei tão encantada que eu saí correndo, fui comprar cigarro, fumei, escrevi um texto, mandei pra cena, fiquei louca, assim. Por que a música acabou afastando elas da vida acadêmica da USP? Por isso que a privacidade da travesti é um ato político, porque a nossa privacidade, a mais íntima da privacidade, vira questão de fórum público. Então as pessoas ficam se perguntando o que o Tami fez ou não fez, o que, se a gente tem operação ou não tem. Já me perguntaram que se eu tomava hormônio ou não. Ou seja, eu tenho que trazer meu atestado médico pra provar que você quer dizer, a nossa privacidade é inteiramente invadida. Quanto mais eu ia me tornando travesti, mais a USP ia se tornando campo distante. Eu sou negra, a USP é um lugar com muitas contradições, principalmente muitas mesmo. Você tá dentro de uma sala de aula e tá se discutindo sobre escravidão com um professor branco, alunos brancos, e você, a negra, sentada ali no meio de todo mundo, e as ideias ali têm hegemonias, né? A hegemônica homem hétero, cis e branca. E Raquel conta a história de seu batismo por pescadores do Rio São Francisco. Estava eu lá conversando com os pescadores, aí minha amiga, eu tava eu e minha amiga, né? Qual que é o seu nome? Ela, Ana. Aí qual é o seu? Eu falei, o meu é Rafael, meu nome de registro. Aí o cara olhou pra minha cara, não, você não pode ser Rafael, você só pode ser Raquel. Uau! E aí foi... Aí ela me conta em Salvador, né? Aí eu falei, você foi batizada, amiga! Batizada! E ela amou esse nome, né? Não, e ficou Raquel mesmo, pelos pescadores lá que dançaram forró comigo à noite, me puxavam pra dançar. Desse jeito. Nós somos James Cimino e Márcio Caparica. E esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. Você poder ser feliz, ter sanidade, poder estar nos lugares e esses lugares, você ser parte desses lugares, isso é uma afronta mesmo. Numa sociedade que mata travesti e trans como a brasileira, isso é uma afronta. Well, sometimes I go out
by myself, and I look across the water, and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. You do. Since I've come around, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you coming over. Stop making a fool wide of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, yeah. Valerie, oh, Valerie. Did you have to go to jail at your house? Did I per se, or did I get a good liar? Down. I hope didn't catch a then hope. Hope fine. Alright, me who'll fix your fire. Dim down. You anywhere. Change the color of your hair. Are you busy? Dip, 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 dip. Dip, dip, dip. Ba-da, dip, 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 oh yes, estávamos aquecendo. Demais. Muito bem, muito bom. Mandaram muito bem. Na sacola da feira tem de besteira. Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lado B, o seu programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Essa semana a gente tá aqui no estúdio com o pessoal da banda As Bahias e a Cozinha Mineira. Tudo bom, gente? Tudo bem? Boa noite. O ouvinte provavelmente não conhece elas, porque elas são uma banda nova, mas que já tá estourando e a gente tá muito feliz porque elas fazem um som incrível. Aqui na minha frente... Nossa, o disco é ótimo, eu tava ouvindo aqui, eu pensei que eu tava ouvindo a Gal. Não é? Sucesso! Vamos começar da minha esquerda para a direita. Aqui na minha frente tem a Raquel Virgínia. Fala oi, Raquel. Olá, boa noite. Tô na área. Depois, do lado dela, tem a Açucena. Açucena. Tudo bem, gente? Tamo aqui. E por fim, aqui do meu lado, tem o Rafael Acerbi. Fala oi, Rafael. Boa noite, gente. Quem não sabe também, a Raquel e a Virgínia e a Açucena. Opa! A Raquel e a Açucena são duas mulheres trans e eles fizeram essa banda que vai, assim, inovador na nossa MPB, né? Não tem nenhuma banda com pessoas trans assim. Obrigada. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada. Estamos aqui empolgadíssimas já, porque as perguntas que a gente tá lendo aqui são excelentes. Demais. A gente vai tirar a mais básica da frente já, então, antes de começar a falar outras coisas. Por que a banda tem esse nome? Rápido, só pra... Então, o apelido dela... Bahia. Meu apelido também Bahia. E o Rafa é a cozinha mineira da banda. A cozinha se justifica inclusive pelo baixo e bateria, a parte rítmica, e também por pessoas que gostam de tocar juntos. Então, a primeira formação era integralmente de Minas. E nós duas, a Bá foi pra Bahia pra ser cantora de Axé Music. E eu sou baiana de Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha, que eu sou muito fã. E é isso, As Bahias e a Cozinha Mineira. E além disso, que adensa o nome da banda é a nossa influência de Gal e todos os tropicalistas, e o Rafa, que também, além de Gal e dos tropicalistas, vi com a influência de Clube da Esquina, Milton Nascimento, Toninho Horta, enfim. Muito bom. Antes de a gente começar a entrevista pra valer, como sempre, a gente lembra nosso internauta que a gente tem um blog, www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia. Bi, fala do seu texto que está lacrando hoje. Tô com ódio já desse texto. Já tá atraindo só de gente desgraçada. Só gente desgraçada. Ô povo desgraçado que tem nesse país às vezes. Eu tenho que falar. Gentinha que insiste em ser
ruim e atrasada. Depois reclama que o país não vai pra frente, né? Enquanto as pessoas se importarem com que os outros, com que o povo dando a bunda, vai ser desse jeito. É um país incrível. Enfim, o Benedito Rui Barbosa, o autor da próxima novela chata das 9, né? Porque vamos combinar, Benedito Rui Barbosa e novela é assim, um monte de cena de boi, um monte de cena de rio e um monte de cena de gente discutindo sobre o nada. É quase o Manuel Carlos, só que no meio do mato. E agora o pessoal agora o pessoal nem nada mais pelado no rio pra gente animar, né? Agora é só boi mesmo. Ainda quando aparecer a bunda do Marcos Palmeira, né? Nem do Marcos era bom. Isso ele mandou bem. Aí eu lembro do Leonardo Vieira também. Mas aí... eu também. O Rei do Gado era dele? O Rei do Gado? Leonardo Vieira. Maravilha. E Leonardo Brício. Leonardo Brício. Tô achando suspeito esse Benedito, hein? Agora eu já fiquei... Agora me acendeu uma luz pra uma coisa que eu não tinha pensado. Mas enfim, Benedito Rui Barbosa foi na coletiva da novela e disse que odiava a história de bicha. Olha, numa boa, ele pode odiar a história de bicha. Eu também odeio as novelas dele, né? Todo mundo tem o direito. Ele pode, inclusive, não escrever história de bicha, mas ele já escreveu. Né, em Pantanal tinha uma bicha, em Renascer tinha a personagem da Buba, que era o que se chamava na época de hermafrodita, hoje a gente chama de intersex. Ou seja, ele já escreveu sobre esses assuntos. Só que daí ele vai lá e começa a falar essas barbaridades de que agora só os gays estão certos e os héteros estão errados. Isso é mentira. Não tem uma novela onde teve esse discurso de gays falando héteros, vocês estão errados. Não. Tipo, héteros, parem de nos matar porque vocês acham que nós estamos errados. Exatamente. Sabe? E aí teve um artigo do Tony Góes, que é um amigo meu, inclusive, tipo, que ele falou que a gente não tinha que massacrar o cara porque ele é velho. E eu discordo disso. Eu discordo que por causa desse discurso já teve político que se livrou de processo de corrupção, já teve ditador, o Pinochet, que se livrou de pagar pelos crimes dos assassinatos que ele cometeu na ditadura. Nazistas, entendeu? Absolvidos. Uhum. Nazistas que se livraram de serem julgados pelos que fizeram nos campos de concentração. Então, ficar velho não isenta as pessoas das responsabilidades dela. E se ele fala uma bosta dessa, eu tenho todo o direito de criticar e falar e execrar o que ele falou, sim. Não é porque ele é um velhinho, primeiro porque ele não é um velhinho inocente, ele tá falando isso pra atrair audiência pra novela dele. Sabe? Pra atrair audiência conservadora pra novela dele, porque ele vai tá com medo de tomar outra surra de 10 Mandamentos 2. Aí, em vez de escrever uma novela boa, né? Uma novela que atrai as pessoas por si só, tipo Avenida Brasil, aí não, vai lá e ataca as bichas, porque é fácil. Tudo é culpa das bichas. A crise econômica é culpa das bichas, as catástrofes que tem na natureza é culpa das bichas, a pedofilia é culpa das bichas, e o ibope da novela cair é também culpa das bichas. Vai tomar no cu, né? Muito bem. Pronto. Bem, agora que o James, que já conseguiu tirar a pressão da panela, né? Outra notícia que é legal a gente destacar rapidinho, porque a gente, né, vamos começar daqui a pouco a entrevista. Duas coisas bem rápidas que eu quero falar então. Uma notícia bacana. Tem um cara nos Estados Unidos que lançou um projeto para traduzir de novo a Bíblia, só que de maneira inclusiva. Ele falou que, né, ao longo dos milênios as pessoas não se ligam mais, tem todo um processo histórico que a cada século vai tomando decisões do que o termo usa ou não usa, e com isso, conforme a igreja foi ficando cada vez mais conservadora, foi se abafando pedaços mais queer, gays, lésbicas, enfim, da história da Bíblia. Né? Então ele quer refazer a tradução de maneira não só a tirar conceitos que foram colocados ao longo da história, como também usar uma linguagem mais inclusiva. Inclusive ele fala assim, vou dar mais destaque para coisas como o relacionamento de Davi e Jonatas, né? Que é todo um babado. E também Ruth e Noemi, no livro de Ruth também tem todo um babado que o pessoal abafa. Ele fala, não, vou dar importância para isso e tentar, né, usar uma linguagem que permita que todos sejam inclusos, não só o relacionamento heteronormativo, branco, padrão, blá 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 blá. Uma iniciativa muito legal. Por fim, antes da gente começar a entrevista, vamos lembrar também que a segunda irmã Wachowski se declarou transgênero essa semana.
já tinha a Lana Wachowski, que eu não vou lembrar o nome de nascimento dela também, quem se importa. Mas enfim, o outro irmão dela, Andy, na verdade é uma irmã, se declarou no jornal essa semana, então agora é Lana e Lily. O Andy agora pegou o nome de Lily, aplaudimos, todos felizes. No entanto, o lance dela se declarar trans no jornal é uma coisa meio chata, porque o que ela conta? Chegou um jornalista na porta dela, falou assim, então, nossa, né, você fez transição, não contou pra ninguém, tem que me dar entrevista. E ela ficou abalada, porque foi o mesmo tabloide sensacionalista de Londres, o Daily Mail, que já fez, entre aspas, denúncias de mulheres trans que davam aula, inclusive o caso de uma mulher famosa que, enfim, foi escorraçada no jornal, acabou se suicidando. Ela era professora de pré-primário, acabou com a vida dela e, enfim, ela acabou se matando. Então, ela conta isso na carta dela aberta. Fala, olha, foi o mesmo jornal que fez isso, então achei que entre ser forçada a dar entrevista para eles ou qualquer coisa, eu prefiro sair em público no meu ritmo, apesar de que não é o momento que eu escolheria. Eu gostaria de ter mais tempo para violência, viu? Né? É violento isso, exatamente. Mas é um texto muito bacana. Leia lá no blog www.ladobi.com. E vamos começar agora a nossa super conversa com as Bahias e a cozinha mineira. Gente, quem matou o Gibson? A louca. Vou falar que é importante. Quem matou o Gibson? Caguei. Toda novela agora tem um assassinato também. Não tô nem querendo saber. Foi a Nazaré. Eu querendo desvirtuar, né? É a Nazaré. Ai, seria Nazaré. tudo. Eu acho que quem matou o Gibson foi o irmão dele. O irmão dele? Quem errou? O mais triste, Bia, é que quando esse programa for pro ar, ele vai saber já, né? Vai ter acabado a novela já. Mas eu nunca vejo a repercussão nas redes sociais. Eu vou e assisto sem olhar. Bem, é porque também não tem repercussão. Tá super baixa a repercussão, essa coisa. Enfim, eu estava estudando a história de vocês, as entrevistas. Vocês falam que vocês se conheceram porque vocês têm uma apreciação de música brasileira que vocês descobriram e foram estudando e descobrindo a influência de vocês. Uhum. Vocês acham que o pessoal hoje em dia conhece muito pouco a música brasileira e, em particular, essa música que acabou inspirando vocês dos anos 60, 70, a nossa clássica MPB de Caetano, Gil, como é que é? Acho que o pessoal tem uma tendência a colocar a música brasileira como música alternativa, né? Principalmente em São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu sinto isso muito forte, por ser daqui, né? E por ser daqui, entender e ver como é que se acontece esse movimento de se escutar MPB. Uhum. Eu percebo que quando você tem uma balada que toca Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Bethânia, Elis, Tim Maia, Jorge Benjor, quando você tem essa balada, ela é tida como uma balada alternativa. E o que é estranhíssimo, né? Porque você entender que a memória a criação da sua língua, que é português, né? Que traz aí a MPB é traçada pela língua portuguesa. O que se produz em língua portuguesa é tido como alternativo, principalmente quando você pega essa MPB classuda da década de 70. Porque eu acho que quando mesmo seja a MPB, a música brasileira, tipo Anitta e funks e tal, não tem nada contra. Acho que na verdade é muito valioso o funk e tudo mais. Mas essa é a música considerada mainstream, sim, né? Sim. Eu tenho contra eu ouvir, não os outros. Justo. Eu acho que a música brasileira ela é muito rica e ela continua muito rica. O problema são algumas hegemonias de gênero que tem se formado, principalmente uma música sertaneja, esse funk melody, inclusive o funk da Anitta, da Ludmilla, do Naldo, enfim, nada contra também. Mas o próprio pagode,
romântico, e tem muitos pagodes bonitos, só que tem os pagodes que são mostrados, tem sertanejo bonito também, só que essa produção intensiva, massiva, todo dia uma dupla nova, enfim, é difícil sair muita coisa boa quando você tem uma produção industrial de cultura, então assim como acontece no cinema hollywoodiano, enfim, e também o processo de americanização da nossa música, que não é um problema, a gente ouvir música americana, música inglesa, eu não acho problema. Inclusive a Amy Winehouse é uma das nossas divas master. O problema é você desconsiderar a nossa musicalidade. Aliás, vocês têm uma super influência da Amy Winehouse, sim, né? O pessoal sim. que tá ouvindo não conhece, conta. Sim, não, então a Amy, eu conto essa história hoje, a Amy voltando das férias do primeiro semestre da faculdade, todo mundo de férias sabe que a Amy morreu. Isso tocou absurdamente todas nós. E nossa primeira conversa foi sobre ela. Então, e aí a Raquel, com o inglês perfeito dela, achava que era black to black, que poderia ser black for black, não sei, o James que tá aí pode corrigir a gente como seria preto por preto em inglês, mas a Raquel entendia isso e falou, vamos preto montar... por preto? Como seria em inglês? Black by black. Black by black, Rachel. Agora a gente sabe. Agora eu sei. Obrigada. Então, Back to black. Back to black, né? Voltando ao luto, né? You go back to her and I go back to black. Black, no caso aí, deve ser algum sentimento sombrio dela, né? Acho que é bem que ela falou mesmo, luto mesmo. Voltando ao luto, você né? voltou pra ela e eu voltei pra depressão, entendeu? Entendi. Exato. Que é o próprio Blake, né? Que é o próprio... eu imaginei, inclusive, ouvindo que Black é uma manifestação de Blake, ela usando até a sílaba aí a favor do lirismo dela, porque a Amy era muito lírica. E ela tinha uma história... A forma como os poemas, a composição dela acontecia em letra, me parece, pelo menos eu tenho uma suposição de que se chamar de Black, parece muito o nome do Blake, né? Que foi o grande amor da vida dela, enfim. Fofocas. É verdade, Sandra. Você tava anotando, Márcio, não me impressiona. Não, tudo bem. Mas Bom, eu quero que vocês contem aí, por que quando eu comecei a ouvir o CD de vocês, eu falei, gente, elas conseguiram uma participação da Gal, que tudo. E na verdade, não é. Quem é que canta? Quem é que tem essa voz maravilhosa aí? As duas cantam aí. No disco as duas cantam. As duas cantam. Então, mas é a influência, né? Acho que a gente, sei lá, trouxe o... desculpa. A gente trouxe a influência mesmo. Não tem jeito. Ouvindo Gal muito tempo. Muitas horas, muitas madrugadas de Gal Costa. Aí a gente foi... Muito álcool no meio. Que delícia. A gente foi E vocês ouvem por influência de quem? Quem apresentou Gal pra vocês? Então, foi a Raquel que um dia viu um vídeo. A Raquel Virgínia, que tá aqui ao meu lado, maravilhosa. Ela viu o vídeo da Gal da Maior Importância e mandou pra mim. Falou, Açucena, você tem que ver isso. Eu levei um choque. Ela levou um choque. Aí, na hora que eu vi, eu falei... Quantos anos você tinha? Foi uns 23, né? Porque a gente tem 27 agora, então há 4 Por anos. que você levou um choque? Eu tô perguntando porque vocês falaram assim, né? Que hoje em dia a música popular brasileira, ela é uma coisa tida como alternativa. Pra nossa geração, ela era uma coisa muito natural, né, Márcio? Sim. Exatamente. Entendi. Todo mundo ouvia, nossos pais, era uma coisa assim popular. Perfeito. A Gal tava na TV, esse povo todo tava fazendo mil coisas. E, enfim, pra sua geração, por que você ficou em choque com a Gal? Eu levei um choque porque quando a Gal... quando eu vi aquela postura dela de encarar as câmeras e você percebe que ali não tem uma cantora com um violão que... Na minha geração tem muito essa coisa da cantora da MPB e o violão e o banquinho e cantora sapatão, né? Isso. Não, isso pode falar, porque a Marina já falou. A Marina veio no nosso programa, vê lá o programa. Legal. Coincidência, né, gente? E aí quando eu vi aquela... Porque tem muita arte ali, né?
E quando eu vi aquele banho de arte vindo pra minha cara com aquele vídeo do YouTube, eu fiquei encantadíssima. Eu fiquei tão encantada que eu saí correndo, fui comprar cigarro, fumei, escrevi um texto, mandei pra Sucena, fiquei louca, assim. Adoro! Vocês se conheceram na universidade, certo? Isso, sim. Como é que foi chegar na universidade e encontrar uma outra mulher trans com quem você pudesse trocar figurinha, identificar na arte, assim? Fazia falta antes? Não, o nosso encontro foi místico. A gente se acha um encontro místico, porque, inclusive, o nosso processo de transição foi ao mesmo tempo. Então, a gente se conhece na faculdade, então éramos meninos até então, só que meninos. Põe bastante aspas aí, porque era duas bichas loucas pra caralho. Então, em qual curso? Curso de História. É o curso de História, e aí a gente... Claro, né? A gente chega... Tinha que ter ciências humanas, na Aí, cara, e a Raquel, negra, né? E era uma negra loira. Ela chegou da faculdade, e aí alguém chega e me fala, uma amiga minha, Marília Zanottin, muito próxima, que hoje é muito próxima, ela chega, tem outro Bahia aí. E é uma bichona louca. Eu falei, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Então, na hora que eu vejo a figura, eu como é que eu coloco? Associou a imagem e a pessoa. Aí, na hora que ela passa, uma bichona, de fato, ela aí! E era ela, a Raquel Virginia. Eu falei, você é Bahia, eu também sou Bahia. Começamos a virar uma amizade. De repente, a gente percebe que existia muita coisa em comum entre nós duas. Amores negados em comum. A gente não se sentia gay. Isso era muito... A gente não queria que, inclusive, que a nossa relação a gente fosse considerada como gay. Não era um problema ser gay. A questão era que não tinha identidade. Então não rolava, e a gente negava ter uma relação com homens que fosse uma relação entre dois homens. A gente não sentia Toda vez isso. que eu pegava um cara que ele me tratava que nem homem, eu Você ficava puta. chateada. Não era isso. Por que, bicha? Que Não, porque não era a minha identidade, entende? Né? Era uma questão, não é uma questão de negar uma relação homoafetiva. É porque a homoafetividade, com todo o respeito que eu tenho, não era sua o identidade. que eu entendia que pra mim. Então, Ela se sentia mulher já, né? Você achava que você, por ser mais afeminada, você tinha que... Ela já sempre sabia que ter ela uma era relação. mulher. Alguma coisa não estava certa mesmo. Alguma coisa. Mas o que eu tô dizendo, o que eu perguntei, na verdade, é o seguinte: eu também tinha uma certa coisa com os gays efeminados em relação a sexo. Mas com o passar dos anos eu fui me permitindo, assim, e meio que tipo, tem outra sensualidade. Aí você vai, tipo... Entendo, Sim, mas sei lá. eu acho que não é nem essa relação. Não foi uma Porque, relação discriminatória. eu também tive a discriminação aí, ela é outra discriminação. Nesse caso, é a gente mesmo, de como a gente enxergava o nosso eu feminino mesmo. Então, é o tanto que eu me apaixonava por héteros declaradamente. E eu não queria nem saber se ele era hétero ou não. E eu dava em cima, queria ele. E achava que ele era o cara pra mim. Então, e aconteceu isso na faculdade, foi uma loucura pra cabeça dele e pra minha cabeça também. Então, assim, Não, mas eu lembro do momento que a gente começou a exigir de ser chamadas por ela. Por ela. A gente começou a tipo, não, me chama de ela. Me chama de... Não, a gente é menina. E porque foi um movimento mesmo que foi acontecendo porque assim, eu até comentei isso hoje em uma outra entrevista, que quando a questão da visibilidade trans, ela é muito importante, porque eu lembro que na minha família já existia, minha família super conservadora, católica, etc., existia já o papo sobre ser gay. Então, ser gay, se você se identificasse como gay, você já sabia que existia o gay e essa possibilidade estava dada. Mas as pessoas que são trans, elas nem chegam ao ouvido delas que o que elas são uma possibilidade. Por aquela confusão toda que está acontecendo na sua cabeça é porque você é isso. Então não existe isso. Então foi esse processo. Por isso que esse processo é tão delicado. Rafael, você está aqui quietinho no canto.
Mas eu quero saber, você é basicamente o representante do ícone universal da nossa cultura. Você é homem, branco, cis e hétero. Já te repreenderam por entrar nesse trabalho com elas? Já teve algum tipo de discriminação? Ou, enfim, encheu o seu saco porque você entrou nesse projeto com 2 mulheres trans? Diretamente a mim, não. Sempre internet, né? Essas questões de algumas matérias que saem com a gente, as pessoas ali, como o James estava falando, elas não perdem a estribeira para poder vomitar alguma coisa ali, né? Mas como você falou ali até aqui na ironia, né? É hétero, cis, branco e opressor do grupo, mas a questão é essa mesmo, né? A gente vive uma sociedade onde o conservadorismo e o perfil que a sociedade histórica que a sociedade brasileira se desenvolveu, eu sou colocado num ponto de completo oposto em relação a elas, né? No que significa privilégio, o que significa sair da minha casa e pegar um ônibus e ter a minha vida comum, né? Elas são privadas de inúmeras coisas no cotidiano. E uma das coisas que a gente sempre conversa, que eu falo em entrevistas e com elas também, que é a questão de você pensar o lugar de onde você fala, né? Porque quem eu sou, as minhas referências, o que me formou, eu tenho que estar a todo tempo questionando isso para não cometer as gafes mesmo e trabalhar na desconstrução do meu machismo, né? Porque é um processo pedagógico mesmo e a gente está sempre conversando, e a nossa banda tem esse perfil, inclusive, de estar sempre dialogando sobre essas questões. Vocês fazem um som engajado. Também. Eu acho que, inclusive, a natureza do disco, ela era essencialmente lírica. Uhum. Uma natureza essencialmente artística. A gente não... Era o tanto que a gente queria, inclusive, não fazer um disco de engajamento. Na verdade, a proposição era artística mesmo. E eu lembro que a gente, conversando até com o Vitor Ângelo, né, que faleceu, uma das últimas entrevistas dele foi com a gente. Inclusive, a entrevista não saiu. E a Raquel, inclusive, falou uma coisa interessante, que é político, né? A travesti também ficar calada, a travesti é político, a travesti, enfim. Não, olha só pra você ver como é político a travesti ter a sua privacidade respeitada. Eu fui na academia me matricular, e aí a polêmica era qual que eu lembrei disso agora, que a polêmica era qual banheiro que eu ia usar. Não, eles já ofereceram de antemão que eu poderia usar o feminino, o vestiário feminino. Aonde? Isso numa academia, na Competition. E aí eles me deixaram usar falaram, não, você vai usar, a gente quer te atender da melhor forma. Mas você vê se tem cabimento. Teve uma hora que a recepcionista perguntou assim pra mim, você é operada? Agora, peraí, a travesti, a trans, ela tem a obrigação de perguntar sobre a minha genitália, cara. Não, ela não pergunta pra outras alunas, tipo, você tem cicatriz de cesariana? Isso. Então, exatamente, você não imagina... perguntou pra ela assim, e você tem os lábios grandes? Você imagina, tipo, você acha que na hora que ela vai matricular o tiozão, ela pergunta se o pau dele é grande ou se o pau dele é pequeno? Seu saco. Quantas bolas você tem? Você tá fazendo sua depilação pubiana direitinho? Agora, você... precisado? Essa que é a questão. Passa então pro Marcelo Adnet. e a gente tem que... E aí, por isso que a privacidade da travesti é um ato político, porque a nossa privacidade, a mais íntima da privacidade, vira questão de fórum público. Então as pessoas ficam se perguntando o que o Tami fez ou não fez, o que se a gente tem operação não tem. Já me perguntaram que se eu tomava hormônio ou não. Ou seja, eu tenho que trazer meu atestado médico pra provar que você quer dizer, a nossa privacidade é inteiramente invadida. E eu acho muito legal respeitar essa privacidade e, em geral, não pergunto nada disso. Porque eu realmente acho que não dou conta. Deixa eu terminar uma coisa aqui, Bi, peraí. Mas a única coisa que no caso de vocês que são cantoras, a única coisa que eu realmente fico pensando, assim, as pessoas trans que eu conheço, elas têm muita preocupação com a voz. Muitas vezes elas sentem que é uma mulher trans, continua com a voz grossa e tal, assim. Vocês se preocupam com o que pode acontecer com a voz de vocês e como é que vocês pretendem trabalhar com isso? Então, eu já fui atrás de algumas mulheres trans
E a Renata Peron, inclusive, que é uma ativista transexual e cantora. Inclusive, eu fui falar com ela para ver a possibilidade de hormonização. E ela não tomou hormônio, ela me indicou que isso não teria necessidade. E eu também não... Eu só tomaria hormônio se não fosse alterar a minha voz. Afinal, eu tô com o meu instrumento de trabalho aqui. Então, pra mim, não é um problema. A questão da hormonização, pra mim, não é nem pela voz mesmo. Porque eu amo minha voz, amo a voz da Raquel. Eu acho que a questão mesmo é a questão dos pelos, a questão dos seios, a questão... Entre outras coisas, a questão mais do corpo mesmo. Mas também não é um problema. E eu percebi que eu prefiro zelar pela minha voz a hormonização. E tem outros métodos e maneiras de eu tirar a praga do pelo da minha vida. E da barba, enfim. Eu não tô nem aí pra minha voz ser grossa. Não tô nem aí. Acho que... Eu sou fã da Ivete Sangalo, a voz dela é grossa. A minha também, tamo junto aí, a Ivete. Porque, não, eu não vou tomar hormônio. Primeiro que eu me sinto muito bem com o meu corpo. Isso é um desafio, inclusive, para as pessoas trans se sentirem bem com o seu corpo. Eu acho que todo mundo tem que fazer as mudanças que lhe cabem, que lhe convém, que te façam felizes. Sim. Então, eu tô super feliz com as minhas maquiagens, com as minhas bases, com as minhas roupas, com a minha identidade. E não vai ser o remédio que vai... Não vai ser a voz, uma voz fina, voz grossa, que vai fazer eu ser menos ou mais. Não tem cabimento. Bem, então vamos pegar o seguinte. Vocês, como a gente já estava falando, se conheceram na USP. Muita gente pensa, né, a universidade é um lugar onde as pessoas vão lá estudar, abrir a cabeça, ver novos horizontes. No entanto, a gente tem vários casos registrados já, e a Mara Moira, que já foi convidada aqui, foi uma das pessoas que denunciou isso, de transfobia na universidade. Como isso aconteceu com vocês? Acontece se gera uma convivência tranquila ou aconteceu alguma coisa desagradável, enfim? Olha, quando eu comecei o processo de transição mesmo, que foi ficando mais evidente, automaticamente eu fui me afastando da USP. Coincidência ou não, foi assim que aconteceu. Quanto mais eu ia me tornando travesti, mais a USP ia se tornando campo distante. E... Por quê? Olha, primeiro também porque a gente estava em um processo intenso de gravação e construção do disco e do show, então isso fazia já com que naturalmente eu me afastasse. Mas também porque a USP é um dos lugares mais assustadores que existem. Tô falando isso, quem tá falando isso é a Raquel Virgínia. Não é uma posição da banda em geral. Eu tenho a USP... Por que você acha assustador? Eu sou negra, a USP é um lugar com muitas contradições, principalmente muitas mesmo. Você tá dentro de uma sala de aula e tá se discutindo sobre escravidão com um professor branco, alunos brancos, e você, a negra, sentada ali no meio de todo mundo e existe um ego inflamadíssimo de quem tá mais certo. Então isso me assustava muito e é muito disputado as ideias. Ali é um lugar de disputa de ideias. Então, sobretudo, ali se disputa ideias. E as ideias ali têm hegemonias, né? A hegemônica homem hétero, cis e branca. Então, quando você percebe que isso tem uma força avassaladora, no caso da USP, é quase que uma barreira... É utópico disputar com aquelas pessoas. Chega a ser utópico. Eles não te ouviam? Não, eles não ouvem as pesquisas. Demora muito tempo para você conseguir chegar a fazer com que certos paradigmas se quebrem dentro da academia. Por exemplo, a democracia racial de Gilberto Freire
ela até hoje é veiculada na televisão brasileira como paradigma, e as universidades ainda, algumas pessoas endossam a democracia racial de Gilberto Freire, ou seja, é hegemônico. A historiografia da década de 40, da década de 80, que vem quebrando com o paradigma, e até hoje ela não é dominante dentro da Universidade de São Paulo. Quase 40 anos já. Ainda tem militantes do Casagrande Senzala dentro da USP. Dentro da USP. Pessoas que leem aquele livro como fundamento mesmo, né? Sendo que ele já foi rediscutido, redebatido e ultrapassadíssimo. Então é difícil, Que até entra na questão aqui de se ver como circo. Porque tudo que é contra as ideias hegemônicas dentro da USP é tido como a bizarrice. Então, exótico. Então, quando você é contrário, você automaticamente vira maconheiro, você automaticamente vira vagabundo, você automaticamente... É assim que se disputa. E a USP é um espaço ainda que caminha na Caralho, que revelador isso. E a USP é um espaço que caminha na contramão de muita coisa que tem acontecido em termos de educação aqui no Brasil, né? A questão das cotas, por exemplo, é a principal universidade do Brasil que recusou os programas de cota, e o que propôs eram programas extremamente racistas. Então meritocráticos, né? Então é uma bolha mesmo dentro de São Paulo, com alunos ali, a maioria de classe média muito alta, né? Um espaço muito fechado. Imensa maioria. Pois onde a população não tem contato, né? Não entra. Né? De fato, existe um muro real e simbólico ali dentro que transforma a USP nesse espaço extremamente opressor, né? Vamos voltar a um outro assunto, então. A gente estava falando aqui que vocês vão se apresentar com o Rico Dallazan, com o Lineker e tal. Vocês sentem que está rolando um movimento de música brasileira que está quebrando esse padrão de gênero? Sim, a questão comportamental. Inclusive, eu falei isso hoje também sobre a Gal. Que a Gal, ela trouxe uma questão de quebra de paradigma comportamental impressionante, desde quando eu vi o vídeo da Maior Importância, que até então, na década de 60 e início da década de 70, as cantoras tinham que se comportar pudicamente mesmo, muito bem vestidas, para se apresentarem na TV da família brasileira, e aparece Gal Costa de pernas nuas, né, toda desnudada, com aquela sensualidade, aquela flor no cabelo, e sendo dona do seu corpo. Ela traz o disco Índia, em 73, que é a vagina dela delineada, entendeu? Pelo biquíni, e ela mostra o peito atrás. Teve que ser vendido com invólucro preto. Isso é um ato político, assim, bárbaro, entendeu? E ao mesmo tempo, tinha jovens muito conservadoras que negavam isso, e hoje são velhas, né? E Gal Costa também, uma velha de 70 anos, né? E você percebe aí que a idade, como o James começou, ela não é desculpa para barbaridades, para aceitação de barbaridades. Então, acho que essa coisa... Na verdade, a idade devia ser algo em que, assim, eu sinto que quanto mais velho eu fico um melhor ser humano. Sim. Porque eu fico mais tolerante, né? A gente tenta não repetir os mesmos erros. Sim. Agora, tem gente que se atém a esses comportamentos e que fica atrelado a eles como uma forma de segurança na vida. E aí passa a vida distribuindo amargura, né? Então, James, e é uma posição política, né? É uma posição política. Velhos têm posições políticas. E nesse sentido, só para terminar sobre o Rico e o Lineker, eu acho que, trazendo a Gal mesmo como inspiração, acho que essa questão comportamental, além de foi muito natural entre nós mesmo, de como a gente aparecer e cantar, porque era o que a gente era, enfim... É verdade, tem uma questão, um movimento dentro da arte brasileira acontecendo, graças ao Ney Matogrosso, graças a Dizzy Croquettes, graças a Gal Costa, entendeu? Então teve uma galera que veio atrás aí que fez que isso, inclusive, fosse mais fácil de acontecer. Rafael, eu vi numa entrevista de vocês falando que todos compõem, mas que você que foi trazer a instrumentação pro... Isso. Pode ter continuado, desculpa. Então, como é que isso acontece e como é que é o processo de composição de vocês? Então, para esse disco, as composições são da Raquel e da Sucena, né? Letra, melodias e música. E nesse processo, desde 2012, que a gente foi se encontrando para discutir sobre ideias de arte, né? Ouvir alguns discos e tal... A gente fazia noites mesmo de audição da obra da Gal Costa, né? Começava às 2 da tarde com uma reunião séria, e às 7 horas da noite a gente comprava uma cervejinha, às 8h30 a gente já tava legal e punha um CD ali pra escutar, e depois debatia mesmo o CD, assim, né? E o nosso disco, A Poesia das Meninas, me trouxe muito elemento para pensar a questão dos arranjos, né? Porque
Esse é um disco que fala da cidade, ele fala do campo, ele fala de Brasília, ele fala de uma modernidade, ele fala de um arcaísmo, ele fala de trânsitos humanos na história do Brasil, a questão histórica da mulher, tudo isso colocado e colocado de maneira muito lírica, assim, né? Não é um disco que você pega de punhos cerrados ali e tem a música Mulher. É um disco muito lírico, assim, com uma proposta poética muito única. Então, esse foi o meu material de trabalho, assim, trabalhar com essas paisagens e como que a gente ia trabalhar a questão da paisagem sonora, né? Os arranjos são todos seus. Os arranjos são meus, e aí, nesse processo de gravar o disco, a gente, como a Susana tinha dito, na Cozinha Mineira era toda mineira, mas depois virou uma salada ali mesmo, né? Então, encontramos aqui o Rob, que é o baixista da cena do jazz paulistano, o Vitor e o Danilo da Escola de Ibirapuera, música brasileira no afinco, auditório, assim. Então, foi uma soma mesmo, né? O Carlos Eduardo Samuel da USP. E da música da USP. Então foi um encontro mesmo, assim. Desde 2012 a gente trabalhando nessas músicas e no processo de gravação, essa soma de todas essas influências que foram aí passar polir as arestas dos arranjos que a gente estava fazendo e fomos pra gravação. A gente fez semana passada um programa sobre Nordeste. E a gente comentou muito a diferença entre o Nordeste e São Paulo, que é melhor aqui, que é melhor lá, tal. Eles falam que São Paulo é mais tolerante, mas lá o pessoal se diverte mais, basicamente. É pra vocês difícil voltar pro Nordeste agora que vocês estão com a identidade trans? Vocês já voltaram, não voltaram? É engraçado que foi lá que a Raquel foi batizada. Eu vou falar. Eu fiz, quando eu há uns anos atrás... Eu não era ainda uma travesti, como você olha e fala, é uma travesti. Mas eu estava no começo do processo. E eu fiz um mochilão por várias cidades ribeirinhas ali do Rio São Francisco. E eu lembro que a gente passou por umas 12 cidades, 15 cidades, coisa assim. Isso no Rio São Francisco. Então vocês são do Velho Chico? Não. Você tá... Já tá afiado. Tá. Ai, Deus, não, mas olha, eu sei que quando eu tava nessa viagem, eu não recebi uma manifestação de discriminação, e isso foi uma loucura na minha cabeça. Tanto que um dos versos que eu compus de Lavadeira Água, que fala olhar pela fechadura, abertura do céu, é porque eu achava que lá no sertão que o olhar era fechado. E quando eu cheguei na fechadura, eu vi a abertura do céu, porque o céu do sertão, além de lindo, as pessoas mostravam para mim um comportamento inesperado de uma paulistana que não colocou diversas limitantes. Porque eu lembro que quando eu fui viajar, eu fui de shortinho. E eu ainda falei pra minha amiga, eu vou levar uma calça, porque chegando no sertão o pessoal vai puxar a peixeira pra mim, e eu vou levar uma peixeirada. Então eu vou levar a calça, porque eu não sei qual vai ser a reação. Porque eu já andava só de shortinho na época. Shortinho bem curto. Aí eu cheguei lá, não aconteceu nada de discriminação, inclusive foi lá que eu ganhei o nome de Raquel. Quando eu cheguei foi no sertão que eu falei que eu falei meu nome de registro. Piranhas, numa cidade chamada Piranhas, que eu fui batizada. Que maravilhosa. Em Alagoas. Estava eu lá conversando com os pescadores, aí eu tava eu e minha amiga, né? Qual que é o seu nome? Ela, Ana. Aí qual é o seu? Eu falei, o meu é Rafael, meu nome de registro. Aí o cara olhou pra minha cara, não, você não pode ser Rafael, você só pode ser Raquel. Uau! E aí foi... Aí ela me conta em Salvador, né? Aí eu falei, você foi batizada, amiga! Batizada! E ela amou esse nome, né? Não, e ficou Raquel mesmo, pelos pescadores lá que dançaram forró comigo à noite, me puxavam pra dançar. Desse jeito. E hoje, é uma das cidades que eu mais... Rolou alguma coisa? Não rolou nada, mas rolou ao longo da viagem, rolou muita coisa. O que não faltou foi pescador dentro da minha pousada. Olha, essa Raquel passou o rodo nos pescadores. Rapaz, eu tava ali no sertão me divertindo. Aí eu sei
E foi no Velho Chico, né? Eu vou ter que ensinar pro Rui Barbosa o que é a história do sertão. Eu acho que você agora tem que ter um personagem que nem você na novela dele pra mostrar pra família brasileira. E daí eu sei que hoje eu volto muito pra Salvador, que quando eu morei lá. E eu sempre que tenho tempo volto pra Salvador, porque eu gosto muito. Em Salvador, o que se escuta muito é piada. É menino, aquele desfavor que o Pânico fez pra gente. E então eu recebo essa... mas tirando isso, eu sinto que em São Paulo as estruturas são mais duras para travesti. Entrar num restaurante em São Paulo, ainda mais onde eu moro, que eu moro em Higienópolis, moro no centro, região central. Entrar no banco, entrar nos restaurantes, entrar no supermercado, fazer coisas do cotidiano mesmo, se tornam muito difíceis em São Paulo, porque existe um olhar, que eu até já vi aqui na pergunta, existe um olhar mesmo de que a gente está fantasiada. E dentro de uma estrutura formal, como a estrutura paulistana, a travesti parece que não pode ser levada a sério. Uhum. Você também sente isso, Sucena? Com certeza. Eu acho que a Raquel, ela num sentido mais amplo e mais doloroso por ser uma travesti negra, né? Então, é muito mais doloroso. Mas, com certeza, absurdamente, é o tanto que eu sempre uso um termo de olhares pontiagudos, porque parece que eles querem me furar o tempo todo na rua. Então, é uma relação que te olham e já manifestam como se você fosse uma degradação do ser, entendeu? Então, uma degradação moral do ser, só pelo que você é. Então é muito triste você entrar e ser olhada de cima a baixo como um ser degradado. O cara nem te conhece, nunca viu você na vida, cara. Aí já olha pra você como se... Cara, ela não sabe quem eu sou, entendeu? E aí, tipo, quando eu vejo uma mulher ou um homem, né? Já tava aqui, olha, falando alto, né? Mas é triste. Já fui ameaçada, já... Então vamos para a pergunta final, porque tá acabando. Foi? Quer fazer? Pode perguntar, depois eu faço a última. Não, aonde que você foi ameaçado? Na eu USP acho que sempre tem que e no contar metrô. os lugares, então, foi numa festa na USP. Uma festa. Hã? Foi numa festa na USP, inclusive. Mas Na Fefeleste. Na Fefeleste. No prédio da história. No prédio da história. Que eu cheguei pra cumprimentar um cara e o cara falou, na hora que eu fui cumprimentar ele, não, tava tinha um amigo na roda, eu falei com ele, fui cumprimentar os demais. Na hora que fui cumprimentar um rapaz e o outro se afastaram e falou, não toca em mim, porque gente que nem você tem que ter o pescoço cortado, e começou a querer me ameaçar. A menina entrou na frente, desse jeito. Eu fiquei parada, eu não tinha reação, porque ele só fazia assim com a mão, com o pescoço, e começava... E a menina falou, sai daqui, cara, você quer ser expulso da festa? E ela chamou outras pessoas, enfim, mas ali era um espaço... Você foi defendida? Fui defendida, fui sim. E por uma mulher, inclusive, porque os caras não tiveram coragem de combater. A menina entrou na minha frente e a menina falou, você vai sair. A menina segurou a mão dele, inclusive. E ele não fez nada. Tinha que ser uma mulher mesmo. Parabéns pra essa menina. Clarice Marcon, maravilhosa, que até hoje a gente ficou Clarice. amiga por conta disso. Demais. Não era amiga dela. Então, pra terminar, visto que esse tipo de violência acontece, e é muito, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, campeão. Não é muito feliz o disco de vocês? Também. Eu acho que também. Por que vocês resolveram fazer um disco feliz assim? Eu acho que bom que é feliz também. Eu acho que tem uma coisa que a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa que eu tenho total admiração. Eu também. E tem uma coisa que ela... Tem uma frase dela que ela tem escrito, que eu leio, que ela fala assim, uma mulher negra feliz é um... Qual que é o termo que ela usa? Eu queria usar exatamente o termo dela. Que ela fala, uma mulher negra feliz é uma afronta. Como se fosse isso mesmo, uma afronta. Porque... E travesti também entra nisso, sabe? Ser travesti feliz é uma afronta, porque as travestis que a gente encontra, qual é o lugar da travesti dentro do imaginário comum? É que a travesti está numa rua escura, se prostituindo, usando droga, melancólica, quase enlouquecendo. E, infelizmente, é isso que acontece com a maioria de nós. Mas quando você poder
ser feliz, ter sanidade, poder estar nos lugares e esses lugares, você ser parte desses lugares, isso é uma afronta mesmo. Numa sociedade que mata travesti trans como a brasileira, isso é uma afronta. Então, mas sobre o disco, né? Sobre a felicidade, colocando mais o que a Raquel falou, eu acho que vai no mesmo bojo da questão da preservação de privacidade, mas num outro sentido. Então, a travesti tem direito de ser feliz também. A travesti tem direito de manifestar sua arte de forma feliz. Embora tenha músicas melancólicas no disco, eu acho que esperam muito que a gente venha com músicas para dançar e músicas de drag queens. Até se não esperam que a gente seja compositora de MPB, e que venha com esse veio. Então tem uma quebra de paradigma aí também. Eu acho que com certeza é um disco feliz, ainda bem. E a mulher, de uma mulher feliz, de uma mulher negra feliz, de uma travesti feliz, enfim. E a gente busca essa felicidade mesmo. Essa felicidade tem que ser a tônica da nossa vida. Eu acho que a gente está lutando por um mundo melhor para isso, né? E eu acredito que esse mundo ele possa melhorar. Eu acredito nas pessoas, sinceramente. É por isso que a gente sai, é por isso que a nossa música tá aí, é por isso que o programa de vocês está aqui também, né? Por acreditar nisso. Muito bem. Bem, antes da gente terminar o programa, a gente sempre dá oportunidade para pessoas se autopromoverem. Então agora é o espaço para vocês se autopromoverem. Dê as datas de show. Legal. Tudo que vem pela frente, onde que pode encontrar o trabalho de vocês. Dia 27 de maio, a gente vai estar... No Cine Joia. No Cine Joia. Salada das Frutas. Salada das Frutas com o Rico Dallas e Lineker. Onde que as pessoas encontram a agenda de show de vocês? As Bahias e a Cozinha Mineira, página no Facebook. E todas as plataformas digitais Instagram. De compartilhamento de música, nosso disco tá lá pra ser Ouça baixado, nosso escutado. Isso, tá no YouTube, tá no Tá em SoundCloud. tudo, tá no iTunes. No iTunes. Inclusive fomos destaque hoje Tá do iTunes. desbloqueado. Inclusive, a gente foi Tamo destaque comemorando. no iTunes hoje. A gente ficou no sexto lugar entre as 200, a categoria MPB de 200, a gente ficou em sexto lugar. E mandaram parabéns pra gente e vão fazer esse destaque aí. Muito bem, merecido. No Muito bom. Bem, a gente vai encerrar com uma música ao vivo delas, mas antes a gente vai fazer sempre nosso jogralzinho de final de programa, então vocês segurem. Mas pode falar qual que vai ser a música. Jaqueta Amarela, uma canção pra você. Muito bem, então o ouvinte fica Aliás, aí. eu quero falar um negócio antes de terminar, né? Que eu tava anotando. Eu acho muito legal que vocês fizeram o disco positivo e é isso que vocês falaram sobre o discurso da felicidade. Porque é exatamente esse o ato político mesmo hoje em dia, ser feliz apesar dessa gente, né? Isso aí, arrasou. Fora James. o Benedito Gente Rui Barbosa. Gente é pra ser feliz, Aí tem né? história de bicho assim. Exato. Fora nada, deixa ele lá, flopar. Deixa ele lá, né? Não, mas parece que a filha dele tava mas- super constrangida, tipo assim, pai, cala a boca. Não, mas eu acho isso Ai. mesmo. Pai precisando E é ela do que vai lado, escrever a né? novela. Parece que ele só revive. Muito bem. Você encontra o Lado B em todas as redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, em facebook.com/programa Lado B, no Twitter, em @programa Lado B, e no Google Plus, em google.com/mais Lado B. Você também pode ouvir o nosso programa no All Música Deezer a partir das quintas-feiras e na SoundCloud e na iTunes Store a partir das segundas-feiras. Na iTunes Store você pode assinar nosso podcast. Você vai receber uma notificação toda semana quando tiver um podcast novo. E se você gosta, deixa lá uma review de 5 estrelas pra gente. Se você não gosta, vai assistir a novela do Benedito Rui Barbosa. Isso mesmo. Também você pode ler o que a gente escreve e o que a gente pensa no nosso blog, www.ladob.com, onde a gente escreve quase todo dia. No final de cada post e na barra lateral existem 2 botõezinhos para você fazer doações, seja uma doação única, se você for mão de vaca, ou uma doação mensal, se você for legal, que dê todo dinheiro, todo mês cai um dinheirinho. Faz uma doação pra gente, ajuda a gente a continuar funcionando, é muito importante. Sua contribuição é muito importante pra gente. E-mail, Bi? É verdade. E-mail. Programa ladobi@gmail.com. Você pode mandar sugestões de pauta, críticas, enfim, e aquilo que vocês mandam pra gente lá. Agora, gente, uma dica pra quem tá entrando nos comentários daquele post dos mitos do HIV. Não perguntem pra gente o que você faz se você teve uma relação sexual de risco
e tá assim, desesperado. A única coisa que você tem que fazer é o exame. Se você tá em dúvida, teve um comportamento de risco, tá em dúvida, vai e faz o exame do HIV para acabar com as suas dúvidas. Continua com dúvida, você vai ter que fazer pela segunda vez. Fez a segunda, deu negativo, desencana. Desencana. Tem muita gente que chega lá e fala assim, já fiz 2, 3 exames, será que ainda posso acreditar? Testes, não. Aceita que você não tem nada. Né? Liga, você tá louca, você tá querendo pegar. Que você não tem. Pode Liga essa louca. Vai curtir. Vai curtir, dá graças a Deus e para de fazer sexo sem camisinha. Enfim, então é isso. Eu sou Márcio Caparica. Eu sou James Timino e esse foi o Lado B, seu programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Até semana que vem. E muito obrigado à banda, foi um prazer conversar com vocês. Ouvinte, fica aí que agora vai ser um super som ao vivo. Peraí, então vamos lá. Preparem-se, meninas. Eu vou cantar uma canção pra você, feita da tua imagem, diante da minha face. Se você pudesse entender, baby, eu vou cantar uma canção pra você. Jaqueta amarela sobre a cama, você sabe qual é? Você sabe qual é? A jaqueta amarela que a cor do teu abraço não sentiu o frio através da janela. Alguém sente lá fora, amor, a dor da coberta aberta sobre a cama. Sob um lido jornal dorme um corpo desigual, igual. Sem jaqueta amarela, igual um despedaço de amor que em cada canto de um teto destila a caçada do afeto. Em cada cor, cada carro, cada barro de pele num jarro de flor, cada sarro que mele a pinga, cada cama que não me ama. Eu vou cantar uma canção pra você, feita da tua imagem, diante da minha face. Se você pudesse entender, baby, eu vou cantar uma canção pra você. Quem nos media dia a dia o nosso sexo, amor? O anexo, o nexo ao X da nossa dor. O amor eu aposto no jogo, entre cartas, cervejas, fogo e queijo coalho. No baralho jogo os ais
Te embaralho, sou dama de paus, caralho. A canção está posta à mesa, entre dedos e anéis, a faca e o beijo na mão. Sou teu sim, não teu não. Sim, sou tua, tô sua, sou essa canção. Sou teu sim, não teu não. Sim, sou tua, tô sua, sou essa canção. Eu vou cantar uma canção pra você, feita da tua imagem, diante da minha face. Se você pudesse entender, baby, eu vou cantar uma canção, uma canção. Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação James Timino e Márcio Caparica.